VEGIR 11, desde o começo de dezembro, esse fundo imobiliário que estava indo muito bem, já teve uma queda aí de 9,59%. E muitos investidores me perguntaram o que estava acontecendo, por que o fundo imobiliário está tendo essa queda tão expressiva. E eu resolvi fazer um vídeo aqui para explicar para você por que o fundo imobiliário está despencando aí nesse último mês de 2024. Seja muito bem-vindo ao canal FII com Neto Pereira, e eu já começo aqui o vídeo mostrando os indicadores do VEGIR 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,48, é um FII de base 10. O seu Dividend Yield 14,92% nos últimos 12 meses, um baita Dividend Yield. Lembrando que quanto mais o preço cai, maior fica o Dividend Yield. O seu P sobre VP 0,87. No ano passado, eu não sei se você se lembra, esse P sobre VP, que mede aqui se o fundo imobiliário está no seu preço justo ou não, ele estava exatamente em 1 aqui no VEGIR 11. E agora o fundo imobiliário aí está com 13% de desconto para você. Liquidez média diária de 6,5 milhões, então você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, apesar dessa queda em dezembro, ele teve aí uma alta de 1,77%. E analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela só veio subindo aqui ao longo do tempo, né, levando em consideração aqui também os seus rendimentos. E a gente consegue ver que no mês de dezembro, né, deixa eu colocar aqui nos últimos 30 dias para ficar melhor, a gente pode ver que no mês de dezembro teve essa queda aqui bastante expressiva dessa cotação. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele tem um número de cotistas que supera 255 mil. O seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. Então, um fundo imobiliário aí com valor bem expressivo. O seu valor justo seria R$ 9,73. Então, o fundo imobiliário está barato. E o seu último rendimento foi de 11 centavos por cota. A gente pode ver que, inclusive, ele aumentou aqui os seus dividendos. O seu Dividend Yield atual é de 14,92%, porém o seu Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é um pouquinho menor, 14,46%. E analisando aqui a rentabilidade do VEGIR 11 nesses últimos 5 anos, a gente consegue ver que a rentabilidade dele subiu exatamente quando a taxa Selic começou a ser elevada na economia. A gente consegue ver isso muito claramente aqui nesse gráfico. A rentabilidade começou a cair quando a taxa Selic começou a sofrer cortes, e a gente consegue ver aqui um aumento nessa rentabilidade agora que a taxa Selic ela se elevou, vem se elevando aí novamente. E os seus dividendos, eles refletem também essa oscilação aí da rentabilidade. Sendo que ele entregava dividendos bem magrinhos lá em 2020, seus dividendos começaram a ficar mais gordinhos a partir de 2021, e esses dividendos eles começaram a cair ali no começo de 2023 e agora teve um aumento aí novamente dos seus rendimentos, sendo que já faz 2 meses que ele vem entregando aí 11 centavos por cota para os seus cotistas, sendo que ele estava entregando 10 centavos aí por cota. E comparando a rentabilidade do VEGIR 11 em relação ao IFIX e também ao CDI, a gente vê que agora, nesse último mês, é que ele vem perdendo aqui para o CDI. Então ele vinha aqui superando tanto o IFIX como o CDI. E se você gosta de FIIs, eu te convido a se inscrever aqui no canal FII com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E abrindo aqui o relatório gerencial do VEGIR 11, a gente vê que ele é um fundo imobiliário raiz, porque ele investe predominantemente em CRIs, não tem aí outro tipo de investimento aí na carteira. Ele encerrou o mês de outubro com 84,4% do seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 52
diferentes operações, num total investido de 1,1 bilhão de reais. Então o fundo imobiliário ele fez aí alocações em 13 diferentes operações, 13 CRIs aí diferentes, porém que ele já tinha aí na sua carteira. São todos esses CRIs que você pode conferir aqui na tela. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E o fundo imobiliário ele aumentou os seus dividendos, e manteve aqui os 11 centavos por cota que ele já tinha distribuído no mês anterior. E aqui o fundo imobiliário ele descreve aqui tanto a situação do CRI Guaicurus, que representa 1%, representava 1% dos ativos do fundo. Esse CRI ele deixou de existir e o fundo imobiliário ele passou a ter participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo, que ele já colocou à venda, mas ainda não concretizou essa venda. E o restante aí da carteira do fundo está saudável. Então ele encerrou o mês de outubro com receitas de 17,5 milhões de reais. Ele teve resultados subtraindo suas despesas de 16,1 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas em dividendos 16 milhões de reais, um pouquinho mais de 16 milhões de reais, equivalentes a 11 centavos por cota. Então, ao final dessa distribuição, o fundo imobiliário ele ainda conta com uma reserva de caixa equivalente a 2 centavos por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Então aqui você pode ver toda a carteira de ativos aí do fundo imobiliário, é uma carteira bem extensa. Aliás, é uma carteira com vários ativos, porém ele tem algumas concentrações, como por exemplo esse CRI Elbor. Você pode ver aqui que ele tem o CRI Elbor, que representa 5,6% aí do patrimônio líquido investido. Aqui ele tem outro CRI Elbor, que representa 5,34%. Aqui ele tem outro CRI Elbor, que representa 5,15%. Então, só nesses 3 CRIs aí dessa construtora, a gente soma mais de 15% do patrimônio líquido investido. Então, são CRIs diferentes, mas de um mesmo devedor. Esse CRI ele está adimplente, porém um ponto de atenção aí para você, investidor. É um ponto aí para você ficar esperto, de olho. E ele tem mais de 219 milhões em caixa, que representa aí 15,6% do seu patrimônio líquido. Os seus CRIs 100% estão indexados ao CDI. E o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima com a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o CDI ele sobe junto. E isso favorece esse fundo imobiliário de papel, que tem como principal indexador o CDI. E a projeção da Selic para o ano de 2025 é que ela termine em 14%. Então você vê que esse fundo imobiliário no ano que vem, se ele tiver aí uma boa administração e gestão, e dependendo aí do cenário macroeconômico, esse FII ele pode agradar aí e muito os seus cotistas, oferecendo aí dividendos até maiores do que ele oferece agora. E você pode ver que 73% do seu patrimônio representa o segmento residencial, 11,2% o escritório, e a partir daí vai diminuindo aqui a exposição em shopping, hospital e outros segmentos. E a gente pode ver que a taxa aí de aquisição desses CRIs na carteira do VGIR11 é o CDI mais 4,7%, com uma duração aí de 2,1 anos. Então a gente pode ver que é um fundo imobiliário aí middle risk. É um fundo imobiliário um pouquinho mais apimentado do que um fundo imobiliário high grade, por exemplo. E são todos esses CRIs que você pode ver aqui na tela, inclusive aqui com seu cupom, seu vencimento, o tipo de oferta e as suas garantias. Então você que já está mais antenado aí no mercado financeiro, você com certeza percebeu aí que em dezembro, a partir do dia 12, a taxa Selic ela foi elevada aí novamente, para 12,25%. É um aumento aí de 1 ponto percentual que o Copom ele deixou claro, inclusive, que ele pode aumentar ainda mais essa taxa Selic, se for necessário, justamente para tentar controlar a inflação e trazê-la aí novamente para o centro da meta. Porém, apesar de a taxa Selic elevada ser ruim aí para a economia, uma taxa elevada por muito tempo, para fundos imobiliários de papel como o VGIR11, é ótimo, ainda mais
para um fundo imobiliário aí que tem um principal indexador, o CDI. Agora, por que a rentabilidade, por que a cotação aí desse fundo imobiliário caiu tanto desde o começo de dezembro, antes mesmo, né, do anúncio aí da taxa Selic? Bom, analisando aqui o fundo imobiliário, seus indicadores, analisando aqui também o seu relatório gerencial, eu não vejo aí nada que justifique, né, pela administração aí do fundo, não vejo nada que justifique essa queda. É mais o cenário macroeconômico mesmo, né? O Bitcoin atrativo, dólar muito elevado, né? Inclusive, se você ver aqui hoje o dólar, no dia que eu estou gravando esse vídeo, né, no dia 20 de dezembro, o dólar hoje fechou a R$ 6,09, sendo que ele fechou aí o dia 18 de dezembro a R$ 6,29. Isso faz com que muitos investidores deixem de investir na renda variável, tirem seu dinheiro aqui desse tipo de ativo e passem a investir em moedas mais fortes, mais seguras, que estão oferecendo aí rentabilidades e taxas bem atrativas. Ou, por exemplo, invistam na renda fixa, que também está oferecendo aí taxas bem atrativas para muitos investidores. Não tem nada ali que justifique essa queda, além desse cenário macroeconômico, além da emoção aí dos investidores, né? Essa situação emotiva aí dos investidores em relação à taxa Selic elevada, em relação a esse cenário, né, todo esse estresse aí do mercado financeiro. Hora de vender suas cotas ou aproveitar para investir mais nesse fundo imobiliário. Na minha opinião, é uma boa oportunidade aí para você aproveitar e encher mais o seu carrinho, né, comprando aí um bom fundo imobiliário com preço reduzido. Então vale a pena sim investir aí no VGIR11, só preste atenção com aquela concentração ali no CRI-Elbor, né? Um ponto ali para você ficar esperto, para você ficar de olho. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre o VGIR11? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Fisco Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem um livro aqui muito legal que eu indico aqui para você, né, como opção de leitura e motivação para você. Rei dos Dividendos, do Luiz Barsi. Apesar de ele não investir aí nos fundos imobiliários, é uma motivação aí para você mudar a sua mentalidade e passar a investir de maneira mais consciente, né, pensando aí na sua liberdade financeira. Ótimo investimento aqui esse livro. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo do aumento de dividendos do MXRF11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.